Olá, gente! Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma parede utilizando pallets e a técnica do pau a pique. É uma técnica de bioconstrução muito antiga que utiliza um tramo de bambu para se fixar argamassa de barro. Com o pallet esse tramo já está pronto. Apesar de ser uma pré-fabricação que a gente encontra em qualquer depósito, podemos fazer essas paredes muito mais rápido, mais resistente, e você pode construir paredes em sua casa utilizando essas técnicas com as suas próprias mãos. Vem com a gente, assista os nossos vídeos, se inscreva no canal para você receber videoaulas como esta. Para a gente fazer essa parede de pallet, a gente precisa de terra, areia, palha ou capim para criar essa fibra dentro da nossa argamassa, o pallet, uma lona para a gente poder misturar essa argamassa, o balde para ter as medidas, água, garrafas, álcool e um barbante. Tipo de terra a gente precisa ter para construir paredes, né, de terra crua. A gente precisa ter uma terra argilosa, que tem uma liga. Só que somente tendo essa liga, que é uma espécie de cola, não me dá resistência. Eu preciso acrescentar areia. Areia o que é? Pedra moída. Pedras são coisas resistentes que não absorvem água. Argila, daqui a pouco ela vai perder a água, ela vai trincar inteira. Então ela é um material bom para colar os grãos de areia, mas não para resistência. Mas quanto de areia a gente precisa colocar? O ideal é que seja mais areia do que a cola, a argila. Normalmente a gente utiliza 60%, ou dependendo 50%, porque na argila tem um pouco de areia. Como a gente sabe quantidade de areia que a gente precisa colocar, se tem mais, se tem menos, a gente faz um teste do copo. A gente coloca um pouco dessa terra dentro do copo, acrescenta água, mistura e deixa descansar por um dia. O que tiver embaixo, os grãos, é a quantidade de areia. O que tiver para cima é o material argiloso. Então, se tiver meio a meio, essa terra está ótima, não precisa acrescentar areia nenhuma. Se tiver muito pouco nessa quantidade de areia, a gente precisa adicionar. A gente já fez o teste e descobriu que a nossa terra tem 10% de areia. A gente vai precisar acrescentar mais areia, né? Então, como é que eu vou fazer para saber as medidas? A gente utiliza um balde, né? Pode ser desse tamanho ou maior, mas sempre uma medida. Então, vamos fazer a mistura. Então, se eu joguei um balde de terra, eu preciso de 50% a 60% de areia, eu vou pegar um balde de areia e acrescentar também. Como eu misturo a terra na areia? Eu preciso dessa lona e vamos misturar dessa forma. Caramba, isso que eu te falei que tá coisa pra caramba. A quantidade de água a gente precisa colocar nessa massa. Essa terra está molhada, choveu ontem. Então é muito relativo. Se você pegar uma terra mais seca, eu vou ter que colocar mais água. E como vamos saber isso? A gente vai saber na hora da mistura. Se a gente tiver uma massa muito mole, não vai servir para a gente, porque a gente vai colocar na parede e ela vai escorrer. Se colocar uma coisa muito seca, ela não vai dar tanta mistura que a gente precisa, né? Ela não vai dar tanta liga que a gente está querendo. Então a gente vai descobrir fazendo, né? E a gente vai sentindo na mão e nos pés a quantidade ideal de água. Para colocar água, é legal a gente fazer tipo um vulcãozinho, né? A técnica do vulcãozinho, e colocar um pouco de água e vamos aos poucos, né? Eu não sei ainda a quantidade de água. E agora a gente vai usar nossos pés para começar a misturar. Ó, vocês estão sentindo? A massa está seca, tá vendo? Não está dando liga. A gente quer uma coisa homogênea, tem muita areia aparecendo. Então vamos ter que colocar mais água, né? Gosta de virar. Vamos virar mais uma vez, ó, que vai daqui para lá. Tá seca ainda, né? Você vê, notando que está bem seco, não está virando uma argamassa que está se ligando. Então falta água. Ah, mas eu não sei.
Uma mistura muito mole como esta aqui também não é muito bom, porque ela vai ficar mole e vai escorrer no nosso pallet ou na nossa parede. Então a gente precisa achar um meio termo que a gente cria uma argamassa homogênea. Ó, tá querendo dar aquela liga, mas tem muita coisa para misturar ainda. Vamos pegar daqui, ó. Tá quase. Ó, começou, hein? Quando esse charuto começar a se formar é porque a nossa massa tá ficando homogênea e a mistura ficando com boa liga. Ela tá úmida, mas ela não tá escorrendo nas minhas mãos. Ficou uma mistura homogênea. A liga melhorou muito, porque das outras vezes a gente tentou e estava um bloco todo separado. Então a gente está chegando ao ideal dessa mistura. Agora a gente vai acrescentar a palha à nossa mistura, para ela ficar mais resistente ainda. Existe uma polêmica. Que tipo de palha eu posso usar? Palha verde como essa? O ideal seja com fibra que seja resistente. Se essa fibra verde for resistente, ideal. Qual o tamanho dessa fibra? O ideal é que a gente tenha fibras um pouco mais longas que essa. Uma fibra desse tamanho aproximado é bom. Por quê? Porque a gente vai colocar essa fibra dentro do barro e essa fibra vai ajudar a não trincar a nossa argamassa e dar mais resistência. Bom, a gente saiu aqui no quintal pegando o que tinha disponível de fibras ou palha ou capim. Então temos folhas de várias palmeiras, pinheiro e vamos usar essas mesmo, porque ela vai dar essa resistência que a gente precisa. Dá uma pisadinha de leve. Como a gente sabe se a quantidade de palha já está ótima ou se a gente precisa colocar mais? A gente faz um teste de resistência. Puxa aí. Tá vendo? Tá faltando palha. Porque se fosse mais, tivesse mais palha aqui, seria difícil a gente conseguir separar, porque eu teria palhas na minha mão e palha na mão dela. Dá uma pisadinha de leve. Vai fazer novamente o teste para saber se a quantidade de capim ou palha está ideal. Puxa aí. Tá vendo? Tá muito mais difícil de separar. Bom, gente, a gente já viu que a massa está ideal. A nossa mistura ideal para essa terra foram 5 baldes de terra e 4 de areia. Tá com boa quantidade de fibra. Então agora as minhas amigas vão fazer mais massa, enquanto eu vou preparar o pallet para construir a nossa parede. Para quem assistiu a nossa videoaula sobre forno de pizza, vocês vão estar lembrando que eu acrescentei açúcar naquela massa. E eu não falei sobre açúcar nessa. Por quê? Porque o forno de pizza vai ter calor, né? Vamos fazer uma fogueira dentro dele. E o açúcar é somente para criar aquele elástico que evita trincar a nossa estrutura do forno. Nessa não. Aqui a gente não vai queimar nada, não tem fogo, então não precisa usar o açúcar por esse motivo. Esse aqui é um banheiro inacabado que a gente vai fazer a parede de pallet com barro. Essa parede vai nos ajudar muito, porque qualquer construção, mesmo do método convencional, a gente precisa ter uma proteção contra a umidade. Senão a umidade do solo sobe por a nossa parede. Ainda mais uma parede de terra crua. Você não precisa ter essa altura. Basta ter um bloco, uma fiera de bloco, que já vai nos criar essa barreira que tanto precisamos. Pedra pode ser usada, pode usar hiperadobe, sacos de hiperadobe, mas precisamos ter uma barreira contra a umidade. Senão, numa parede de terra crua, essa umidade vai subir e vai estragar nosso trabalho. Nós vamos precisar criar uma estrutura para fixar o nosso pallet. No caso, essa madeira já existia, esse caibro, que é a espessura exata do pallet. Então foi muito fácil fixá-la. Eu removi algumas madeiras desse pallet, porque eu preciso jogar argamassa e dificultaria muito eu fixar a massa aqui. E deixei do outro lado, por quê? Quando eu jogar essa argamassa, essa que ficaram vão segurar e vai evitar que caia do outro lado. A técnica do pau a pique
você precisa de 2 pessoas ao mesmo tempo, porque geralmente acontece isso, quando você joga a argamassa de um lado, ela passa do outro lado. Então é muito mais fácil construir parede de terra crua com pallets. E agora eu vou fixar o outro lado. Eu tenho um outro caibro, que é a mesma espessura, e vou fixar agora. Se a gente pegar uma massa muito pequena, vai ser muito difícil a gente colocar na nosso pátio. O ideal é que a gente pegue uma quantidade maior e comece a fixar nesses vãos. A massa, você está vendo que ela está com uma consistência ótima, não está úmida que está escorrendo, então está ideal. Ela não está nem seca demais e nem muito molhada, que é o ideal para a gente poder montar essa parede. Uma massa assim, ó, a gente para aqui, ó, ela não precisa de outra pessoa para estar segurando lá. Quase dá, hein? Se não der, vai ser quase, né? Mas pega uma mãozada bem legal. Isso. Põe aqui. Cuidado. Agora eu vou lá do outro lado. A gente precisa seguir um alinhamento, né? Então essas madeiras são o nosso alinhamento. Então a gente tem que preencher até chegar nesse alinhamento. Senão, na hora que a gente for fazer o nosso reboco fino, essas madeiras vão ficar muito saltadas, né? Então a gente precisa já preencher até essa madeira. Já está terminando, mas está vendo que tem várias irregularidades, né? Então para a gente deixar bem mais nivelado, a gente pode usar uma régua e tirar os excessos. Então, a gente já está terminando, né? Já está nivelado e vocês estão vendo que está bem grosseiro ainda, mas isso é ótimo, por quê? Eu vou esperar secar, esses buracos serão poros que na hora que eu vier com a minha massa fina, vou ajudar a fixar nessa parede que já está mais ou menos meio seca. Então, evite de querer alisar demais essa parede, que vai dificultar na hora que eu for fazer a outra reboco, o reboco fino para ficar realmente liso. Então, o pallet não deu para preencher todo o espaço que a gente tinha nessa parede. Então, a gente teve que utilizar um outro pallet, cortar ele e fazer o espaço que faltava. Essa emenda vai ser imperceptível. A hora que a gente colocar a nossa argamassa aqui, o reboco fino, não vai aparecer. E agora a gente vai introduzir as garrafas. A gente vai colocar algumas garrafas aqui e vamos criar uma arte para iluminar melhor o ambiente e também para ficar mais bonito. A gente pode também utilizar garrafas para criar mais iluminação no nosso espaço que a gente está fazendo as paredes, para enfeitar, criar um vitral, podemos criar uma estrela, podemos usar ela inteira ou podemos fazer peças como essa. Como é que a gente faz uma peça como essa? A gente corta 2 garrafas idênticas e consegue colocar fundo com fundo. Vamos fazer uma vez para você ver como é muito fácil cortar uma garrafa. Bom, para a gente cortar a garrafa, a gente precisa saber a espessura que a nossa parede tem. No caso, eu tenho uma parede lá com quase 20 centímetros. Então eu vou cortar 10, porque eu vou fazer 2 peças para dar a espessura da minha parede. Bom, eu coloco água até a altura certa, que é os 10 centímetros. Vou pegar um barbante e vou colocar ele no álcool. O álcool precisa ser o álcool 92. Bom, agora eu vou ter que enrolar certinho aonde está o meu nível da água. E vou pôr fogo no barbante. Então, a hora que acabar o fogo é a hora ideal para a gente colocar no outro balde com água. Isso vai criar um choque térmico que vai quebrar a garrafa. Vai cortar exatamente aonde está a água e o barbante. Então, conseguimos cortar exatamente na nossa marcação. Bem fácil e simples. E agora a gente vai pegar a outra parte e vai passar uma fita adesiva e vamos ter a nossa peça que a gente vai colocar na parede.
A gente vai começar a colocar as garrafas, a gente faz uma arte aqui que queira, né? Então a gente fixa assim, a parede está aqui e a gente vai preenchendo em volta e vai fixando. Não precisa aparecer a garrafa inteira, porque a gente pode criar uma outra arte aqui. Por exemplo, eu estou criando aqui um desenho, usei a garrafa, mas já não é a forma da garrafa que está aqui. Então, a gente pode fazer o que a gente desejar e criar uma arte toda diferenciada. Então, você vendo que ela fixa fácil. Aí eu vou colocar essa aqui. Então vamos fixando com o barro e vamos criando a forma que a gente quiser. Então já estou acabando aqui, ó, de fixar, vocês estão vendo, né? Vai ficando uma arte, né? Daria para fazer mais coisas, mas é um espaço que eu tirei a madeira, né? Porque com a madeira ficaria muito difícil fazer isso. Então a gente pode tirar, escolher a arte que vai fazer, vai tirando a madeira para fazer o desenho que a gente deseja. Então, para a gente dar um acabamento melhor em volta das garrafas, se a gente molhar nossas mãos, você consegue fazer a coisa ficar mais bem acabada, né? Então a gente finalizou essa etapa da parede, agora a gente vai esperar secar um pouco, e aí a gente vem com o reboco fino, né? Com o reboco fino a gente vai nivelar todas as imperfeições que sobraram, né? Olá, gente! Vamos continuar com a nossa parede de terra com pallet. Já se passaram 15 dias, a gente deixou secando. Vocês podem notar que já não é um barro, a parede está sólida, então está firme. Agora a gente precisa nivelar a parede, a gente vai usar um facão para isso, tirar esses matinhos, esses capins. A gente pode observar que tem algumas trincas, bem menos que uma parede de pau a pique convencional. Então vamos criar um pouquinho de massa só para tampar essas trincas, para ficar tudo lisinho. E depois vamos aplicar uma massa, uma tinta massa. É uma técnica que eu criei, se você pega a terra peneirada com cal, e a gente vai pintar, mas com uma tinta bem grossa, que vai dar um acabamento melhor nessa parede e vai parecer um reboco fino. Então, gente, eu fiz aqui a massa que a gente vai preencher as rachaduras. Tem essas trincas que a gente precisa nivelar, né, com uma massa fina, que nem essa. Mas antes, porém, a gente precisa molhar a parede para que a parede seca não tire toda a água dessa nova massa. Então a gente jogou água para umedecer, tá vendo que agora, ó, eu tô já... Né? Então, com essa umidade, vai evitar que puxe muita água dessa massa nova que eu estou colocando. Então, a gente, com a mão mesmo, a gente pode ir tampando os buracos. O ideal é que essa massa você use terra peneirada e não tenha palha. Pedra. Então eu tampei os principais buracos, né, das trincas. Agora com o facão eu vou tirar as rebarbas dos matos que sobraram e dar uma trabalhada também em algumas regularidades para a gente depois aplicar a tal da tinta que é um reboco, tá? Olha como tá duro, ó. Então até da argamassa nova que eu deixei, tá vendo que eu estou conseguindo dar uma nivelada. Vocês estão vendo que agora eu já consegui melhorar bastante o alinhamento da parede, né? Agora a gente vai aplicar aquela tinta argamassa que eu vou fazer agora e que vai dar uma melhorada muito nessa parede. Vai sumir essas ripas e algumas imperfeições, todas vão sumir agora. Então vamos lá. Então agora a gente vai fazer uma espécie de tinta argamassa. Eu tenho aqui terra peneirada, tá vendo? Não tem nenhuma pedrinha, nenhuma impureza.
E eu comprei esse liga-massa, Liga 1000. É usado para melhorar a textura de argamassas. Ele é a base de silicato de alumínio. Vou pegar terra peneirada, né, que eu já peneirei antes, não tem nenhuma impureza. Vou colocar um balde menor para mim fazer a minha tinta. Tem uns 5% em relação à terra que eu tenho, ou um pouquinho menos, até 3% a gente joga desse liga-massa. A quantidade de água ideal é o seguinte: a gente não pode ter uma massa dura, porque a gente vai aplicar com brocha, e nem muito líquida, que vai ficar muito fino e não vai dar aquela nivelação que a gente está querendo. Então a gente vai olhando e vai colocando e vai misturando, né? Eu vou misturar com a mão, mas pode misturar com uma colher, com um pedaço de pau. Tá vendo que eu preciso que ela fique bem mais mole que isso. Isso aqui ainda está pegajoso. Ó, ainda está grudento demais. Preciso de mais água. Agora sim, ó, tá bem líquida. Então agora eu vou conseguir aplicar com a brocha mais facilmente e vai ter uma espessura que vai ficar na parede. Ela não é líquida, 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 ó, você vê que... Mas ela está bem plástica, está bem, ó, mais para líquida do que para sólida. Vocês estão vendo que ela está pintando, mas ela tem uma camada, ela é bem grossa, ela não está escorrendo que nem uma água. E ó, está tampando as imperfeições, né? Então ela é como se fosse uma tinta argamassa. Até a madeira ela vai ser coberta. Eu vou dar uma mão hoje, esperar secar, se ficar bom, acaba por aí, senão a gente dá uma segunda mão. Tá vendo? Essa nossa tinta argamassa está parando na brocha. Se tivesse muito líquido, estaria escorrendo, e aí não conseguiria tampar as imperfeições. E se tivesse muito grossa, na hora que eu colocasse aqui, não ia pegar na parede, né? Ela ia cair também. Então, o ideal é essa consistência, que é pastosa. Olha que bacana que ficou nossa parede agora, com esse acabamento com argamassa tinta. Tampou todas as irregularidades, escondeu a madeira. E com certeza, se a gente esperar secar e dar uma segunda mão, melhor vai ficar. Você viu que essa parede foi feita com pallet, com terra. Usamos garrafas aqui também para fazer um enfeite, entrar um pouco mais de luz. E se você está gostando desses vídeos de bioconstrução, se inscreva no nosso canal para você receber mais vídeos como esse. Bora fazer bioconstrução, gente!